Olá pessoal, muito boa noite. Conforme prometido, tá a gente aqui para nossa live. E o motivo de eu chamar vocês aqui para essa live é para eu contar uma história para você, né? Talvez você tenha pensado que a gente tenha desistido aí da página, mas na verdade eu até tenho colocado algumas coisas aí no Stories, falando que a gente tem aí trabalhado dia e noite uma estratégia. A gente não, né, desistir não é uma opção. Eu postei esses dias aí falando que desistir não é uma opção e realmente não é. Mas hoje eu senti de contar uma história para vocês. Já, né? Não hoje, já eu libero para vocês aí qual que é a estratégia, mas já tô dando algumas pistas aí na própria página. Mas hoje realmente eu quero contar uma história para vocês, porque durante o meu devocional com meu filho hoje, com o Pedro, a gente leu essa história e aí eu senti no meu coração de fazer essa live para compartilhar com vocês. Até porque na política tem acontecido algumas coisas que a gente fica pensando que é novidade, que é agora, que é por conta da internet. Mas na verdade essa história também vai servir para vocês para mostrar que é algo bem antigo, que é algo que já se repete, que é algo que já acontece há muitos... na verdade, assim, a história ela só se repete, né? Então, assim, vamos lá. A história que eu quero falar pra vocês, vamos, sem mais delongas, vamos lá. A história que eu quero falar pra vocês é sobre um cara que ele era cego de nascença. Ele nasceu cego e ele era mendigo. E aí ele tava lá parado, né? Não, todo mundo sabia de Jesus, que Jesus curava e tal. Mas esse cara não, ele era um mendigo, tava lá sentado e Jesus foi até ele. E aí um dos discípulos perguntou para Jesus: e aí, Jesus, quem que pecou? Ele ou os pais dele, para que ele, né, para que ele seja assim? E aí Jesus falou: olha, não foi ele nem o pai dele, nem os pais dele. Ele tá assim, na verdade, para que se mostre o poder de Deus, tal. E aí Jesus curou aquele cego, né? Fez um lodo, cuspiu no chão, fez um lodo, colocou nos olhos daquele homem e aquele homem voltou a enxergar. Bom, vamos lá. Eu queria falar alguns detalhes sobre essa história com você pra gente entender o que isso tem a ver, o que isso tem a ver com os dias de hoje. Primeira coisa, a gente não vai falar de religião, eu tô só contando a história de Jesus pra gente poder entender a atualidade, né? Vamos lá. Primeira coisa, quem pecou? Não foi ele, né? Não foi os pais dele. Simplesmente aconteceu aquilo para que as coisas viessem à tona, para que mostrasse ali no caso que Jesus era o Filho de Deus. Muitas vezes a gente fica tentando nesse mundo não só da política, a gente fica tentando entender quem errou, quem não errou, por que está acontecendo aquilo, por que está acontecendo tantas coisas ruins. A gente viu aí em São Paulo, enchente, enfim. E eu até queria pegar um gancho, eu nem ia falar disso, mas eu vou falar. Aí eu fiz algumas postagens sobre o carnaval, acho que não é segredo pra ninguém o que tem acontecido aí no carnaval, a afronta a Deus. E eu vi alguns cristãos colocando assim: depois Deus vai castigar, e aí não vai saber por quê, vai vir coisas piores do que essas doenças que já vieram. E na verdade isso mais, eu até entendo quem pensa assim, né? Enfim, eu também já pensei assim, mas isso mais desinforma do que informa, porque Deus não castiga ninguém. Deus ele não pega o que você fez e transforma, não é assim que funciona. A Bíblia não ensina isso. Na verdade, a Bíblia ensina que o homem que planta vento colhe tempestades. E há coisas que precisam acontecer, não importa quem pecou, quem não pecou, há coisas que precisam acontecer. É lógico que o pecado tem consequência, mas há situações que precisam acontecer para que se cumpram muitas coisas. Então, no caso desse cara cego, era isso. E aí, Jesus cuspiu no chão, fez um lodo e colocou no olho dele. Olha, hoje a gente tem a Bíblia, a gente sabe o final dessa história, a gente sabe o começo, meio e fim dessa história, mas imagina isso naquela época, né? Alguém cuspir no chão, fazer um lodo e colocar no seu olho. Você vai falar: opa, peraí, você tá louco? Tá colocando cuspe no meu olho? Ou imagina quem estava do lado ali, os discípulos, um olhando para a cara do outro: meu Deus, o que ele está fazendo? Enfim, né? No mínimo iam considerar a falta de higiene. Então, assim, às vezes, Deus faz coisas, na verdade, quase sempre, né? Deus faz coisas que a gente não entende agora, que a gente não entende hoje. Mas
a gente vai entender. Vai chegar uma hora que a gente vai entender. Então, muitas vezes eu coloquei isso esses dias a respeito lá do terremoto lá na Síria, que a gente fica tentando entender com a lógica humana. E muitas vezes a nossa função não é entender. Os cientistas dizem que a gente não usa nem o mínimo por cento lá, não lembro o número agora, mas a gente não usa nem o mínimo do nosso cérebro. Então, imagina que a gente tem uma mente limitada, a gente não usa totalmente o nosso cérebro, a gente quer entender coisas que muitas vezes é impossível o homem entender. Então, às vezes não é para entender, é para ajudar, é para se aproximar de Deus, é para criar relacionamento, não é para entender. Então, se aquele homem cego fosse ele tentar entender, mas por que você está fazendo cuspe e colocando no meu olho? Por que você está fazendo esse lodo e colocando no meu olho? Se ele fosse parar para tentar entender aquilo, ele estaria cego, ele teria morrido cego. Então, às vezes acontece várias coisas, a gente fica, mas meu Deus, por que aconteceu isso? Mas eu fiz isso. E aí, né, eu tô falando do contexto nacional, eu tô falando do país, eu tô falando do estado, mas ao mesmo tempo, né, você pode levar isso para sua vida sim. Então, assim, muitas vezes vai acontecer coisas que você não vai entender hoje, mas amanhã você vai entender. E você vai ser grata a Deus por isso. Aí vamos continuar. Aí Jesus virou e falou assim, ó, vai lá no tanque de Siloé e lava o seu olho, né? Eu coloquei lá o cuspe, lava o seu olho. Ou seja, se o camarada não tinha questionado antes, quando Jesus colocou o cuspe misturado com barro, então ele poderia, pô, eu sou cego, vou ter que levantar daqui, vou tomar prejuízo, porque eu não vou ficar aqui pedindo esmola, então o tempo que eu não tô aqui pedindo esmola, eu vou tomar prejuízo, vou ter que ir lá pro tanque de Siloé. Tem noção do que é um cego fazer o trajeto sozinho? Vou ter que ir lá pro tanque de Siloé me lavar, mas ele não questionou, ele simplesmente, ele obedeceu, ele sentiu, ele falou, sabe, na cabeça dele, o que eu tenho para perder? Eu tô aqui, sabe, não enxergo desde que eu nasci, o que eu tenho a perder? Então, muitas vezes a gente está nessa situação. A gente fica assim, meu Deus, mas eu tenho esse pouquinho que a gente se agarra a migalha, a gente se agarra a esmola, né? Então, assim, aquele cego, ele poderia se agarrar a esmola dele e não sair daquele lugar que ele estava. Ele falar, não, eu não vou sair daqui, eu não vou pro tanque de Siloé, porque senão eu vou perder a minha esmola de hoje, vou tomar prejuízo. Eu estava contando com essa esmola de hoje. Às vezes a gente está assim, às vezes a gente não tem o que perder, teoricamente, né, olhando com o olhar de quem pensa grande, mas a gente fica preso à nossa esmolinha. E assim, a gente tem que se esforçar, a gente tem que sair daquele local da inércia. Então eu não sei qual é o seu lugar da inércia, eu não sei qual é o seu lugar do conforto, mas hoje você precisa sair do seu lugar de conforto, você precisa sair do seu lugar de inércia para poder alcançar aquilo que tem para você. E aí, vamos lá, ele foi lá e se lavou. E eu fico imaginando a cena do cara que nasceu cego, ele nunca viu nada, ele nunca viu o rosto da mãe dele, ele nunca viu o rosto do pai dele. E aí ele sai daquela água enxergando ali as pessoas em volta. Então a primeira coisa que você faz, que acontece com você, quando um milagre acontece na sua vida, é o quê? Enxergar, é ter visão. Primeira coisa que eu imagino que ele tenha visto, né, até os filmes retratam muito isso, é a imagem dele na água, ou seja, ele viu o reflexo dele, ele viu o rosto dele, porque se ele estava ali lavando o rosto na água, recuperou a visão, já olhou para baixo e viu o seu próprio rosto. Então, quando você tem esse relacionamento com Deus, quando você se aproxima de Deus, a primeira coisa que você vai ver quando cai o lodo ali, a escama dos seus olhos, é você mesmo. Então, a gente precisa, antes de mudar o mundo, antes de mudar o Brasil, a gente mudar a gente mesmo. Então, é olhar para dentro da gente e ver quais são os meus pontos positivos, quais são os meus pontos negativos, o que tem de bom em mim que eu preciso reforçar e trabalhar mais, o que tem de ruim em mim que eu preciso melhorar, quais as sombras que eu tenho que trabalhar em mim. É fazer aquela autoanálise. E aí, olhar ao seu redor, porque aquele cego olhou ao redor, ele teve visão. E aí, ele olhou ao redor e ele falou, caramba, quem são essas pessoas? E aí, você pode olhar à sua volta e ver. Tem teses que dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Ou seja, quem são essas 5 pessoas com quem você mais convive? São pessoas que têm coisas positivas para te passar, são pessoas que te levam para cima, que te levam para um nível maior,
Ou são pessoas que te puxam para baixo? Com quem você tem convivido? Você tem convivido mais com a sua família? Eu coloquei um trecho do Rio hoje, né? O bonequinho falando, o passarinho falando assim, eu tô indo, o caminho do carnaval é pra lá, você tá indo ao contrário. Não, eu tô indo pra casa, eu gosto muito do carnaval, mas eu gosto muito mais da minha família. Então eu tô indo pra casa. Então com quem você tem convivido mais? Com a sua família, com seus filhos, com a sua mulher, com o seu esposo, com os seus pais? Ou não? Ou são com seus amiguinhos, com as suas amigas, né? Isso é escolha. Então olha em volta e veja quem são as pessoas que têm ficado à sua volta e como essas pessoas têm impactado na sua vida. Aí, no meio devocional, isso foi um dos motivos chaves que me fez até fazer essa live aleatória hoje, porque realmente a gente está definindo ainda o projeto para seguir aqui na página, foi quando o Pedro falou assim, mãe, cego sonha? E eu falei assim, eu não sei, né? A gente não tem que saber de tudo. Eu falei, eu não sei. Mas eu imagino que não, porque imagina que você desde criança, um cego que ficou cego ao longo da vida, ok. Mas imagina que você desde criança nunca viu nada, você só sente as coisas. Como é que você vai saber o que é uma cor, o que é branco, o que é preto, o que é azul, rosa, o que é amarelo? Você não tem como saber, você nunca viu. Então, eu imagino que para essa pessoa fazer uma formação de imagem na cabeça dela seja muito difícil. Eu trabalhei um tempo no hospital com uma pesquisa em contos de fadas, né? Quando eu estava na UFRJ, em parceria com a faculdade de psicologia. E a gente trabalhava contos de fadas em crianças que estavam lá no IPPMG. E muitas vezes aquelas crianças a gente contava, conhecia, convivia com aquelas crianças. E aí chegava um dia, você contava uma história para uma criança daquela. E a gente se apegava à criança, já sabia o nome. E eu lembro de uma menininha chamada Kathleen. E eu cheguei num dia, contei a historinha pra Kathleen. E cheguei no dia seguinte, a Kathleen estava muito agitada, ela devia ter uns 2 aninhos. E olhando pra cima o tempo todo, eu aqui, Kathleen, olha aqui pro livrinho e tal. E aí a mãe da Kathleen falou assim, olha, fala pra tia, fala que você não tá enxergando mais. Ela tinha tido um derrame no dia anterior. Não sei muito bem o que aconteceu ali, porque a gente não podia se envolver em muitos detalhes. E ela perdeu a visão com 2 anos. E aí, quando eu cheguei com a minha voz, ela acostumada a ver as figuras, ela deve ter ficado angustiada ali. Então, eu imagino que para um cego isso é muito angustiante. Imagina ele não conseguir ver, né? Ele não conseguir ver o rosto da própria mãe, de um filho. E aí, quando o cego fica cego, ele meio que vai associando o que ele já viu, a experiência de visão que ele tem da vida. Agora, imagina um cego de nascença. O fato é que visão também fala... não, deixa eu voltar aqui que eu já ia me perder. O sonho. Ou seja, Jesus, muito mais do que a visão, devolveu o sonho àquele homem, né? A gente fala de uma linguagem literal, que aí ele pôde começar a enxergar e pôde começar a ter sonhos fisiológicos, esses sonhos que todo mundo tem. Mas, mais do que isso, ele recebeu de volta os sonhos dele, porque imagina que ele deixou de ser mendigo e ele começou a ser um cidadão como outro qualquer, começou a poder trabalhar, estudar, sonhar em casar, formar uma família. Então Jesus devolveu o sonho para aquele cego. Então quando a gente encontra o nosso caminho, também é isso que acontece. A gente tem de volta a nossa visão, e a visão serve para quê? Se não for para a gente sonhar. Então a gente precisa não cair nessa onda de desesperança, não cair numa onda de que não tem jeito, vai ficar tudo ruim, porque você vai formar a realidade com aquilo que você crê, com aquilo que você acredita, com aquilo que está na sua mente. Então a gente precisa entender que a gente precisa recuperar a nossa visão, entender quem a gente é e usar essa visão para sonhar, para onde eu quero chegar, onde eu quero ir, né? E aí, vamos lá, depois que o cego voltou a ver, teve um alvoroço, porque as pessoas conheciam ele ficava todo dia ali pedindo esmola no mesmo lugar, então tinha os vizinhos, tinha todo mundo que conhecia ele, começou ali todo mundo perguntar pra ele, o que aconteceu? Você não era cego, não é você que ficava ali pedindo esmola, tal. Sim, era eu, tal, e até que o bafafá foi indo e chegou às autoridades religiosas. Muita gente usa ali os fariseus pra comparar cristãos que são comprometidos com a palavra mesmo, que são comprometidos com a vida cristã, porque uma coisa é você dizer que é cristão, outra coisa é você de fato ser cristão. E quando você é cristão, você se compromete com valores, com princípios. E muita gente pega
o fato dos fariseus ali serem os caras que estavam ali cobrando regras, né? Vamos dizer assim, um palavreado bem direto, cagando regra para todo mundo, mas que não cumpriam nada. Para toda vez que você fala, tá vendo? Você é fariseu, você está me cobrando. Mas, na verdade, os fariseus, o que Jesus falava deles é que eles, né, coavam um mosquito e engoliam um camelo. Ou seja, eles queriam cobrar demais, mas eles não cumpriam nada daquilo que eles falavam, né? Agora, a verdade é que o próprio Jesus colocava vários parâmetros para pessoas que queriam realmente buscar uma vida espiritualizada, uma vida melhor. E aí, voltando aqui, só abrir esse parênteses aí, mas voltando aqui, as pessoas criou-se o bafafá, e aí que eu queria falar com você, porque assim, a reação dos líderes religiosos que já tentavam buscar em Jesus um erro, uma falha para dizer que Jesus era uma fraude, eles começaram ali a ter uma reação muito... você vê, eu falei para você que o cego recuperou a visão, imagina a experiência que esse cara teve. Mas os fariseus, eles começaram ali questionar aquele cego no sentido de, mas ele te curou no sábado não pode fazer nada. Mas e os seus pais? Cadê os seus pais? A gente quer saber essa história se você é cego mesmo ou se você está inventando. E aí chamaram os pais dele, e os pais dele, do cego, por medo, porque quem reconhecesse que Jesus era o Cristo era expulso do templo, falou, olha, ele já é adulto, pergunta pra ele. A gente sabe que ele é cego, que ele nasceu cego, mas ele já é adulto, pergunta pra ele. E o que aconteceu é que eles perguntaram, né? E o cego, deixa eu até abrir aqui pra falar com vocês, o cego, ele foi bem, né? Afinal de contas, ele recebeu um milagre. Ele tava ali, de repente, o rosto dos pais, que ele nunca pôde ver, ele tava ali olhando, né? E vendo ali aquele absurdo. Porque imagina você é cego desde pequeno, desde criança, você nasceu cego. E aí você recebe um milagre desse, em vez das pessoas estarem comemorando com você, estão falando, mas era o sábado. Não, mas olha só, ele não quem faz coisa é Deus, e quem faz milagre é Deus, ele não é Deus, dá graças a Deus, mas ele é pecador. E aí, olha o que o cego fala, eu já lhe disse, e vocês não me deram ouvidos, por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulo dele? Jesus, no caso? Então insultaram e disseram, o discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Só que aí o cego era esperto, olha só, o homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos, isso aí que tá o mistério, né? Isso aí que tá o grande X da questão. Sabemos que Deus não... Aí ele fala, continua aqui o cego. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado. Como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Então, o que aconteceu? Os caras, né, ao invés de ficar felizes, né, de ficarem felizes, porque, o cego foi curado, um milagre aconteceu ali, e de repente até aqueles homens precisavam de um milagre também, mas ao invés disso, eles deram lugar à inveja, e aí eles pegaram aquilo ali, e aí agora eu vou chegar no X da questão, por quê? Porque eles transformaram aquilo ali que todo mundo estava testemunhando em fake news. Lembra que eu falei lá no começo dessa live? Que a gente às vezes pensa que é coisa nova, que a coisa está surgindo agora, mas olha o que aconteceu na época de Jesus. Um cego de nascença foi curado diante de todos. Todo mundo conhecia aquele cara desde pequenininho, desde bebezinho. Os pais daquele camarada foram chamados como testemunho e falaram, olha, ele... realmente nasceu bebê, ou nasceu cego, e ele, né, tá vendo agora, pergunta pra ele o que aconteceu, e o cara falou o que aconteceu, e sabe o que os fariseus falaram? Fake news, é mentira, não aconteceu nada, sabe? Ou seja, essa história de desmentir o óbvio, de desmentir o que todo mundo já sabe, não é novidade, não surgiu agora, não é coisa de 2018, não é coisa de partida. Por isso que eu falo pra vocês que
a questão de política, de esquerda e direita, tudo isso são ferramentas. Há uma guerra muito maior do que isso acontecendo. Há uma guerra que envolve riscos muito maiores do que a gente possa imaginar. E principalmente as nossas famílias. Então, assim, a coisa do fake news não é nova, não surgiu hoje. Hoje a gente teve a notícia aí que o menino Foca, né, e a Patricinha Comunista, eles foram chamados para vasculharem as páginas aí para ver quem tá falando fake news e quem não é. Eles vão decidir o que é mentira e o que é verdade, né? Um camarada que faz vídeos para adolescentes e para criança, mas com conteúdo totalmente deturpado, com um conteúdo totalmente doutrinador. Eles vão decidir o que é verdade, o que é mentira, o que você pode ver e o que eu posso ver. Só que assim, a minha preocupação é o seguinte: a gente já tem uma opinião formada, a gente já conseguiu ver muitas coisas. A minha preocupação é que o público-alvo desses personagens que foram chamados, tanto a Patricinha como o menino Foca, são jovens, são adolescentes. Então, eles não vão mirar o que, né, preocupados com o que eu ou você estamos assistindo. Eles vão mirar preocupados com o que a nova geração está assistindo ou que eles querem que assistam. Porque é muito mais fácil manipular quem não viveu uma parte. Quem já viveu já é difícil, porque as pessoas esquecem, né? Hoje acontece algo, passa uma semana, o povo esquece do que aconteceu. Que dirá uma geração mais recente que foi educada com um método que a gente já conhece muito bem. A gente tem que evitar falar algumas coisas aqui nas redes sociais, porque a gente já tem todo o emaranhado aí, todo o sistema trabalhando aí, né? E aí não vou dizer nem que é a caça às bruxas, é a caça de quem pode destruir as bruxas, destruir no sentido de destruir argumento, né? Antes que acusem a gente de alguma opressão. Enfim, o fato é que tudo que está acontecendo já existia e já existia há muito tempo. E o alvo é só é a sua família. Se conseguem destruir a sua família, conseguem destruir toda a sociedade. Eu coloquei aí para vocês também ontem o anúncio de um curso que foi criado em São Paulo para tirarem ensinando a homens a ser menos macho, né? Ensinando homens a serem menos machos. Olha que chegou a participação especial aqui, pra Larca. E aí o que acontece? Todo mundo sabe, quem estuda um pouquinho de história, né? Tem um pouquinho de lógica, que quem defende uma nação no risco, né, de uma invasão, em qualquer perigo de conflito, são os homens. Existem mulheres que querem ir para o conflito, pode existir, não tem problema, eu não gostaria, mas existem mulheres que podem. A gente viu na Ucrânia, né, muitas mulheres que se voluntariaram lá para defender o seu país, sendo que na Ucrânia a gente tinha uma briga ali desigual, então realmente precisava de muita gente, enfim. Mas não entrando nesse detalhe, a gente precisa de homens para defender a sua pátria e para defender a sua família. Se você tira a masculinidade desses homens, você deixa tanto a pátria quanto a família desprotegidas, vulneráveis. Mas se você desprotege a família, você consequentemente desprotege a pátria, porque dificilmente um homem vai estar ali centrado, dificilmente um homem vai ter hombridade, responsabilidade, sem ter uma base ali da família, sem ter a coluna da família. Então, é preciso que se entenda, por isso que eu estou falando, estou acostumada aqui a trazer conteúdos políticos, notícias, tudo mais, mas a gente está nessa pegada cristã porque a gente precisa entender que a guerra, acima de tudo, é espiritual, e a guerra, acima de tudo, é contra as últimas barreiras, que é o quê? O cristianismo, a família, né? E ainda que você não seja cristão, você cresceu, foi criado
pra cá, Racan, numa sociedade que tem uma base, a base cultural nossa, a base legislativa nossa, foi tudo criado através dessa cultura judaico-cristã. Então, esse é o alvo. Vamos lá. Continuando aqui, a gente já vai terminar. Então, o que isso ensina a nós? Né? O que isso nos ensina? A participação aqui tá forte, mas peraí, Raquel, você tá me desconcentrando. Então, se você tem visão, peguei aqui o gancho de novo, se você tem visão, se você tem sonhos, né? Se você tem esse relacionamento com Deus, independente da sua religião, mas se você tem esse relacionamento com Deus, você vai entender que a despeito de qualquer circunstância política, qualquer circunstância econômica, a sua visão, o seu sonho se mantém. Só que, do mesmo jeito que aquele cego recuperou a visão, recuperou os sonhos, e os fariseus foram com tudo para cima, há pessoas, mesmo pessoas próximas a você, que vão para cima de você. Sonho incomoda, visão incomoda. A gente tem a história de José, por exemplo, que contou os sonhos para os irmãos, e olha tudo que aconteceu. Quem conhece a história de José, comenta aí. Olha tudo que aconteceu com José. Por quê? Porque José foi língua grande. José teve um sonho e foi contar para os irmãos. Aí a gente pensa, nossa, mas é irmão, convivia ali, carne, né? Carne da mesma carne ali, filhos dos mesmos pais, são irmãos. Não importa. Guarda os teus sonhos para você. Guarda a tua visão para você. E aí, se você tem esse relacionamento com Deus, não importa o que aconteça, não importa o que aconteça na política, não importa o que aconteça na economia, desliga um pouco mais, não é que você tem que ficar alienado, assista o jornal, se informe, mas dê um pouco mais, dê mais foco, busca primeiro o reino do céu, busca primeiro o seu relacionamento com Deus. E aí eu não tô falando ir pra igreja, eu considero muito importante, mas às vezes você não considera. Eu tô falando de relacionamento com Deus, tô falando de acordar e tirar um tempinho ali de qualidade, ir pro seu quarto, num horário ali que ninguém esteja vendo, tranca a porta, faz alguma coisa que te aproxima de Deus, seja escutar uma música cristã, seja ler a Bíblia, seja simplesmente orar, seja simplesmente meditar. Eu não sei o que te aproxima de Deus. Seja dizer para Deus, olha Deus, eu não tô com vontade de ter relacionamento contigo, mas eu quero ter essa vontade. Porque Deus conhece o que está na sua mente, conhece o que está no seu coração. Não adianta você chegar para Deus e ficar, Deus Todo-Poderoso, falar palavras bonitas, ficar fazendo repetições. Vai virar mantra ali, você fazendo repetições e vai, né? Não vai. Deus quer a intenção do seu coração, Deus quer sondar o seu coração. Então fala para Ele, Deus, eu não tenho vontade de te buscar, não tenho vontade de fazer oração, não tenho vontade de falar contigo, mas eu quero ter, nem que você tranque a porta do seu quarto por 1 minuto só para falar isso, mas faça isso, porque aí você vai ver que não importa quem tá no poder, quem não tá. Eu preciso usar essa live para falar uma coisa que falaram comigo esses dias, impressionante. Eu tava comentando com a pessoa tudo que eu vivi esses anos, né, e que eu consegui chegar à conclusão do que acontece nos bastidores da política, porque eu tive o privilégio de ver muito de perto os bastidores da política aqui do Brasil. E eu falei pra pessoa, cara, a maioria das pessoas não consegue entender. Eu não consigo pegar tudo que eu vi, eu queria pegar tudo que eu vi, tudo que eu escutei, abrir a cabeça de cada um e colocar lá dentro, mas eu não posso fazer isso, foi uma experiência que eu tive. Mas eu já entendi com tudo que eu vi que assim, que o mundo jaz no maligno e que isso acabou me aproximando mais de Deus, porque eu vi que acima de tudo é sim uma guerra espiritual, que muitas coisas têm que acontecer porque tem que se cumprir muitas coisas que estão previstas. E aí essa pessoa me falou uma coisa que eu não tinha prestado atenção. Eu tinha falado assim, o mundo jaz no maligno. E aí essa pessoa falou assim, olha só, quando Jesus estava no deserto, o diabo foi tentar Jesus. E o que o diabo falou? Uma das vezes que uma das tentações, o diabo falou assim, olha só, se você se ajoelhar perante mim, eu vou te dar todos os reinos desse mundo. E aí ele falou assim, como que o diabo ia dar para Jesus todos os reinos do mundo, se os reinos do mundo não fossem dele? O mundo é de Deus, o mundo foi criado por Deus, mas o sistema que domina o poder desse mundo, os governos desse mundo, por enquanto, até que se cumpram algumas etapas, é um poder maligno.
Então não adianta a gente achar que vai vencer isso, ó, na força do nosso braço, porque não é. Não é na força do nosso braço que a gente vai vencer isso. E a melhor forma de a gente vencer isso é o quê? Cuidando da nossa casa, levando a nossa casa a estar mais perto de Deus. Sabe lá em Israel, quando eles colocaram o sangue do cordeiro para que... Teve uma vez, para quem não conhece a história, o espírito da morte ia passar lá no Egito, e aí ia levar os primogênitos. E aí o que Israel tinha que fazer? Colocar o sangue do cordeiro sacrificado na porta da casa, no umbral da porta, acima da porta. É isso. Você precisa levar a sua família a estar protegida com esse sangue. Só que para isso, você primeiro, antes de cobrar da sua família, você precisa estar protegido com esse sangue, ser exemplo, ter um relacionamento com Deus e depois proteger a sua família. E essa é a melhor estratégia hoje, né? O que a gente for fazer aqui sempre vai ter que ser levado para esse lado, porque qualquer outra estratégia que eu fale com vocês, que essa não seja o principal, vai ser balela, vai ser enganação, vai ser para ganhar like, para aparecer na rede social. E realmente eu tô um pouco me lixando de aparecer se for para chegar aqui e ficar falando um monte de balela para vocês, né? Eu já falei muita coisa que hoje eu já não acredito mais, né? Como eu tenho falado aos poucos para vocês. E aí quando eu digo que eu não acredito mais, gente, pelo amor de Deus, né? Eu não me arrependo de nada que eu fiz, faria tudo de novo, defendo os mesmos princípios. O que eu digo é que nos bastidores tem muito mais gente preocupada em ganhar like em cima de vocês, em ganhar visualização, em monetizar o YouTube, enfim, do que realmente se candidatar, né? A direita, ela acha que ela vai resolver o mundo se candidatando. Todo mundo, você vai chegar aí, época de vereador, todo mundo vai querer ser candidato. Todo mundo vai querer ser candidato. Vocês vão ver esses influenciadores todos candidatos. É ruim? Não, a gente precisa realmente de pessoas boas lá dentro, né? Mas a maior parte dessas pessoas que parecem boas, na verdade só são boas na frente de uma live, na frente de um vídeo, com o microfone na mão, porque nos bastidores a vida é completamente diferente. E é isso que eu testemunhei, isso que eu vi de muitos influenciadores, né? Então, pra gente terminar aqui, o que eu queria chamar a atenção pra você também, que assim, o que eu acabei de falar, eu me doei e conheci muita gente que se doou, correu risco, muita gente ainda tá correndo risco, tem gente presa, a gente se doou muito e continua se doando pelo que a gente acredita. E aí, às vezes, você também está se doando aí, você está se doando, e não só no sentido de conscientização, rede social, mas na sua família, seja lá o que você esteja fazendo, no seu trabalho, nos seus estudos. E aí você está ali dando o seu melhor, mas sempre tem críticas, né? Aí a gente vê, por exemplo, o presidente Bolsonaro, e dentro do contexto que eu vi, eu sei que ele é um homem, ele é limitado. Ele não manda no país sozinho, ele não é um poder que chegava ali, agora eu sou presidente, agora eu dou a ordem e todo mundo tem que obedecer. Eu acho que isso serviu, esses 4 anos serviu muito para que a maioria das pessoas entenda como funciona um sistema de governo de um país, que não é um homem que chegou na presidência e manda e tudo que ele faz, todo mundo acata, todo mundo faz. Eu acho que foi uma grande lição. Agora, ainda assim, o cara levou uma facada. Eu, sinceramente, eu não sei se eu levaria uma facada e continuaria ali na mesma pegada que ele. O cara fez tudo o que fez, embora eu acho que muita gente começou a colocar ele no lugar de Deus, começou a querer colocar as esperanças em um homem ao invés de Deus, mas eu vejo ele como uma ferramenta que foi, talvez, assim, nos últimos anos, a mais usada, assim, humanamente, né, de instrumento humano, assim, falando assim em relação a um país. E eu olho muito para a figura da Michelle Bolsonaro, porque quem acompanha, por exemplo, Rebeca Brau, é uma especialista em guerra espiritual, sabe que há escalas de guerras espirituais em um país, né? Há demônios ali que você combate no município, há demônios que lutam pelo estado, há demônios maiores que lutam pelo país. Então eu imagino que a guerra deles foi está sendo ainda muito grande. E eu acredito que a Michelle Bolsonaro ali foi uma coluna muito forte ali. Mas ainda assim, com tudo que ele fez, a gente vê todo o resultado positivo que ele gerou, a economia voando, Paulo Guedes sendo elogiado no mundo todo,
algumas pessoas ali, meia dúzia de poderosos, chegavam e falavam assim, é fake news, isso não existiu, é mentira. O que ele, sabe, pegavam trechos de fala, isolavam e criavam ali todo um arremedo para, né, descaracterizar, para humilhar. E ali, muita gente, assim, que são pessoas boas, que são pessoas que se preocupam com o país, acreditavam, né? Eu vi pessoas assim falando, mas eu me informo. Você se informa onde? Eu assisto jornal todo dia. Qual jornal que você assiste? Globo, CNN, né? Jornais, imprensa que dependem de verba pública, ou seja, que vão falar, né, de acordo com quem pagar mais. Afinal de contas, ou você acha que a Globo vai receber da OMO e vai fazer propaganda do IP? Claro que não, né? Ingenuidade. Então, assim, as pessoas ainda estão num passo de ingenuidade muito grande e acabavam atacando, né, o Bolsonaro, por exemplo. Então, você vê que com tudo que ele fez, ele foi criticado. E aí eu tô comparando o Bolsonaro com Jesus? Não, eu tô comparando todo mundo com o que aconteceu com Jesus. Por quê? A gente, né, tô comparando as pessoas diretamente com Jesus? Não, tô comparando a situação. Porque para pensar comigo, gente, isso é loucura. Jesus foi lá, curou um cara que nasceu cego, que nunca viu a luz do sol, que nunca sonhou, que nunca teve visão, que nunca viu o seu próprio rosto, que nunca viu o rosto da sua mãe, do seu pai, que não, sabe, que não tinha planejamento de vida, né? Os sonhos dele tinham morrido a tal ponto dele estar ali como mendigo. E Jesus curou esse homem. E ainda assim Jesus foi criticado. Porque fez no sábado, porque é fake news, porque Jesus era pecador, não podia curar ninguém. Olha só. Então, assim, se isso aconteceu com Jesus, quem é você? Quem sou eu para não ser criticado, para não ser diminuído? Então, o que a gente precisa entender é que as nossas ações não podem depender da opinião do outro, da opinião de terceiros. As nossas ações têm que depender. Tem um amigo meu que é psicólogo que falou uma vez pra mim assim, que o filtro das nossas ações, às vezes a gente fica muito confuso, muita coisa acontecendo, muita gente falando, muita coisa. E aí, nesse momento a gente tem que acalmar. A primeira coisa é a gente pedir orientação a Deus, né? Mas tem uma orientação que está dentro de todos os preceitos, porque às vezes a gente quer que Deus fale com a gente, que uma voz venha e fale, que alguém chegue na rua e pare e fale assim, olha, Deus mandou te falar isso, ou que aconteça uma coincidência muito grande. Mas a maioria das coisas que Deus tem para falar pra gente, Ele já falou. E aí, nos momentos de confusão, tem uma direção pra gente, pra seguir o que Deus quer que a gente faça. Que é o quê? É belo? O que você está fazendo é belo? É bonito? É verdadeiro? Você está fazendo de verdade? Você não está fazendo aquilo de mentira para enganar as pessoas ou para mostrar algo que não é real? E por último, é justo? O que você está fazendo é justo? Então esses são os 3 filtros. É belo, é justo, é verdadeiro? Isso é uma bússola que eu vou levar para o resto da vida, porque os ensinamentos que a gente tem cristãos, todos respaldam esse filtro. É belo, é justo e é verdadeiro. Se o que você está fazendo é belo, curar um cego é bonito, nossa, é difícil a gente pensar agora em algo mais bonito do que curar um cego de nascença. É justo porque ele não tinha pecado, nem os pais dele tinham pecado. É verdadeiro? Sim, é de verdade. Todo mundo ali, embora falaram que era fake news, todo mundo viu que é verdadeiro. Então, não importa o que as pessoas falem. Se o que você está fazendo é belo, justo e verdadeiro, vá em frente. Porque quem vai colher o resultado daquilo é você e as pessoas que estão à sua volta. Sua família, as pessoas quem você ama, né? Aí, de repente, muita gente ficou frustrada, né? Porque, nossa, será então que valeu a pena esses 4 anos? Será que valeu a pena a gente ter ido pra rua? Será que valeu a pena tudo que a gente fez, rede social, o que o presidente fez? Será que valeu tudo a pena? É belo? Eu considero que é belo. É justo? O que a gente fez foi justo? Ir pra rua, reivindicar, denunciar coisas erradas,
falar a verdade é justo? Sim, é justo. É verdadeiro? Por mais que falem que é fake news, todo mundo viu. Não tem como ninguém desver o que foi visto. Não tem como ninguém desver as malas que foram roubadas, né? Não tem como ninguém desver os dinheiros que foram devolvidos. Não tem como ninguém desver. E não tem como ninguém desver tudo de bonito que foi feito. Tudo que foi feito dentro da, né? Como o presidente falava, dentro das 4 linhas. Não tem como ninguém desver. Então, nada que é justo, belo e verdadeiro é feito em vão. Então, assim, era isso que eu queria falar com vocês hoje, né? A gente não... Eu não tô parada. Eu realmente tô, né? O carnaval, eu passei aí, foi um período que eu aproveitei, fiquei aí, eu botei nos stories aí falando com vocês. Fiquei 13 horas por dia, sem brincadeira, gente. Foi bem cansativo, eu ainda tô bem cansada. Estudando. A gente tá montando um projeto. Em breve eu vou anunciar esse projeto pra vocês. Mas até pra anunciar... Raquel, sai daí. Até pra anunciar esse projeto, eu preciso estudar para anunciar da forma certa. Então, assim, dentro disso, a gente não sabe o que vai acontecer. E, assim, precisamos de estratégia. Para isso, eu preciso que você me acompanhe aqui na página. Eu preciso que você, né, esteja por dentro do que está acontecendo. Entenda as publicações que eu tenho colocado, já tenho colocado no sentido de promover essa estratégia, porque, na verdade, o objetivo principal dessa estratégia vai ser o quê? Te ajudar a proteger a sua família, né? Então, assim, eu entendi que tudo que eu fiz, tudo que eu trabalhei, que eu continuo, foi em prol de defender a minha família, principalmente meu filho, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, principalmente eles. Então, assim, e eu consequentemente sabia que eu estava promovendo aí, né, para os filhos de vocês também, trabalhando para os filhos de vocês, para os netos. E agora não vai ser diferente, né? Eu tô aqui bem cansada, mas estou bem feliz, assim, eu consegui cumprir a minha meta. Primeira fase já foi do que eu tô planejando aqui, agora vem as outras fases. Então, assim, a gente está trabalhando. Eu conto com a oração de vocês, porque é realmente uma guerra espiritual. E quando a gente se coloca a trabalhar em qualquer parte, em qualquer área dessa guerra, a gente precisa dessa cobertura, a gente precisa de oração, a gente precisa ajudar uns aos outros em oração. E é isso, né? A gente está contando aqui com a rede social enquanto a gente pode, mas a gente precisa o quanto antes traçar planos, traçar objetivos. E por isso eu preciso que você que está assistindo, você que vai assistir essa live, que chegou até aqui, né? Que eu falo pra caramba, eu reconheço, mas eu tenho certeza que tudo que eu falei aqui de alguma forma pode fazer diferença na sua vida. E consequentemente na vida da sua família, consequentemente na vida do seu município, do seu estado, do seu país. Então eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você acompanhe essa página de perto, que você me ajude a divulgar, porque há coisas que precisam acontecer. E vou te dizer a verdade, é que a maioria das pessoas que se dizem conservadoras agora estão preocupadas com seu próprio umbigo em se lançar candidatos nas próximas eleições. Acho errado? Não. Pelo contrário, acho que a gente precisa de pessoas lá dentro, volto a repetir. Mas essas pessoas, não, a maioria, não estão preocupadas em construir uma estratégia que seja mais eficaz. Eu acho que a gente tem que fazer o que eu poderia me lançar agora, vou me candidatar a vereadora, vou me candidatar, enfim, alguma coisa. Poderia. Isso não seria imoral, isso não seria errado. Mas é isso que vai trazer o maior resultado? Porque eu acredito? Porque eu acredito não, né? Porque a grande verdade é que quando você se torna um político, você precisa trazer resultados para quem você está representando, para os eleitores. Ou seja, você tem que se calar para muita coisa, você tem que fingir que não viu muita coisa, né? Caso contrário, acontece aí como inúmeros políticos, como inúmeros ativistas que acabam, né, vindo aí a perder a vida. Tá bom? Então, realmente eu acredito que esse caminho que eu tô indo é o caminho mais eficaz no sentido de trazer resultado, principalmente para as nossas famílias, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês, principalmente nisso, e acompanhar
as redes sociais para vocês estarem atentos aí qual o caminho que a gente vai indicar, porque realmente rede social é uma coisa que a gente vai contar aí mais ou menos e não sabemos bem até quando, principalmente agora com o Garoto Foca e com a Patricinha de Foice e Martelo, que estão assumindo aí a direção do que o seu filho pode assistir ou não, ou do que o seu filho deve assistir ou não, tá bom? Beijo, qualquer momento a gente volta, né, com algo mais estruturado, pra gente estar junto aí, não vou falar lutando, porque eu acho que a gente não precisa de luta, a gente precisa trabalhar. Isso, a palavra exata é essa. Trabalhando pelas nossas famílias juntos, tá bom? Beijo, que Deus abençoe sua família. Fiquem com Deus e, ó, eu conto com a oração de vocês, tá bom? Valeu!